Pronto, estou gravando. O 4 aqui, então, com certeza, não poderia ser, porque ele não está enxergando ninguém. E não tem nenhuma trapaça no negócio. Então, o 4 não é. Com certeza não é ele. O 3. O 3, na verdade, está na mesma situação do 4. Né? Porque tem uma parede na frente dele, ele não vê o que está atrás. Ele só vê o que está na frente dele tem uma parede. E ele não consegue enxergar o que está em cima da própria cabeça dele. Então, o 3 e o 4, mesma justificativa do 4, não está vendo ninguém, não tem como ser ele, com certeza. Então, de 4 opções, só sobraram o 1 e o 2. E o 2 só vê o 3. E o 1 vê o 2 e o 3. Né? Então, em tese, ele sabe, opa, peraí, vamos analisar o 1. Né? O 1 está vendo o chapéu do 2, que é verde, e o chapéu do 3, que é vermelho. Okay? Quando ele está conseguindo enxergar isso aqui, ele viu assim, opa, são 4, ao todo eu tenho 4 chapéus. Sendo 4, o que eu vou estar fazendo? Eu vi já que um é verde e o outro é vermelho. Opa, ele pensa, bom, então com certeza eu tenho ainda um vermelho e um verde. Só que ele não sabe, né? Quem está depois da parede, se é verde, não sabe. Né? E vai ter que ser 2 de cada cor. Então, o 1 não consegue descobrir qual é, se ele for analisar. Porque se ele pensar assim, tá, eu tô com vermelho, mas quem garante que o 4 não tá com vermelho também? Se eu tô com verde, ele pode pensar, mas quem garante que o 4, que eu não tô vendo, está com o verde também? Então, veja que ele tá vendo os dois, mas ele não consegue definir. Agora, o 2. Dá uma analisada no caso do 2. E daí é engraçado que meu filho falava assim para mim, mãe, pensa, olha além disso que você está enxergando. Eu pensava que além o quê, meu Deus, né? O 2 está vendo só o 3. Ele está vendo um chapéu vermelho. E é o 2 que vai gritar. Por que é o 2 que vai gritar e não 1? A resposta já dei, né? A resposta é o 2. Quem vai gritar primeiro é o 2. E sabe por quê? Alguém alguma ideia por que é o 2? O 2, ele não vai gritar de cara. De cara, ele só tá olhando o 3 e tá vendo que é o vermelho. Como é que ele vai saber qual que é o dele? Só que o 2, ele espera um pouquinho e daí que ele grita. Ele viu que o 1 não gritou. Quando ele viu que o 1 não gritou, o que ele pôde deduzir? E aí que tá o tchan da coisa. O 2 só gritou porque ele viu que o 1 não gritou. E o 1 tinha mais chance de saber o que estava na cabeça dele. Mas ele não gritou. Então, se o 1 não gritou, o que o 2 pode deduzir? Pensem. Que o 2 está sabendo da regra, né? Que o chapéu dele é diferente do 3. Exatamente. Exatamente, Kelly. Isso mesmo, porque isso mesmo. O 2 deduz o quê? Né? Como ele está vendo o 3, o 2 está vendo que o chapéu do 3 é vermelho. Okay? Ele viu, opa, é vermelho. Como ele viu que o 1 não gritou, ele sabe que o chapéu dele não é vermelho. Porque concorda que se o chapéu dele fosse vermelho, o 1 teria gritado. Se o 2 e o 3 tivessem com o chapéu vermelho, o 1 teria gritado. Porque como são 4 chapéus, 2 vermelhos e 2 verdes, o que ia acontecer? O 1 saberia que o dele era verde. Porque são 2 de cada cor. E como o 1 não gritou, ó, o 2 percebeu que o 1 não gritou. Então, se eu estou vendo o vermelho, eu só posso ser o verde. Mas ele fez por dedução, por conta daquilo que o 1 não fez. Porque o 1 não gritou, ele conseguiu deduzir isso. O 2 não adivinhou que o dele é verde por conta do que ele está vendo. Porque ele só está vendo o vermelho, não tem como ele saber. Mas ele só conseguiu deduzir isso por conta do primeiro não ter gritado. Ok?
Muito bem, Kelly. É boa essa daí, né? Eu falei, nossa, gente, por isso que eu falei, fiquei quase a domingo de Páscoa inteiro para achar a resposta do negócio. E daí ir, voltar, meu filho falava, mãe, mas você não achou ainda? Eu falei, calma, deixa eu pensar um pouco mais. Eu consegui, mas eu consegui. É que nem a Tainá foi fazendo ali, né? Foi fazendo, é um, dele, por quê? Pensa, olha além. E, ó, e normalmente nesses negócios de raciocínio lógico, tem muito essa questão do olha além, que a gente fica olhando a regra e pensando só, o 2 está vendo o 3. Se está vendo só o 3, ele não pode. Né? Opa, mas analisando o que aconteceu com o 1, o 2, sim, ele sabe que o 1 ficou quieto, então ele consegue deduzir. É esse olhar além. Então, pela ideia de probabilidade, que casa bem esse exercício, né? O 3 e o 4, que não seriam com certeza, e o 1 e o 2 provavelmente seria, né? Era um dos dois com certeza que teriam condições de gritar. Okay? Então, ficou bem na ideia da criatividade e probabilidade. Claro que isso daqui para criança pequena, primeiro, segundo ano, isso daqui é mais pesadinho. Isso daí é lá quinto ano em diante, né? Que esse, pelo menos eu não achei tranquilo. Eu achei muito bem elaborado esse daqui. Tem que ter vários raciocínios, né? As cores não precisam ser alternadas, Tainá. A gente tá vendo alternada a cor, tá? Mas pela regra do jogo, não necessariamente as cores seriam alternadas, entendeu? A gente tá vendo quais são, né? Cada um, o chapéu de cada um ali, mas não necessariamente as cores seriam alternadas, embora nesse daqui a gente esteja vendo alternada, né? Porque ele poderia achar que o um tem a mesma cor que ele, por isso não gritou. O um tem a mesma cor que ele. O um tem a mesma cor que o verde? Isso, Tainá, porque ele poderia achar que um tem a mesma cor que ele, por isso não gritou. Ah, ok. Só que, ó, pense no seguinte: o 2 ele sabe que o 1 não gritou. Então, assim, se o 1 não gritou, que pensa o seguinte: são dois de cada cor. Ok? A regra do jogo é essa: são dois chapéus vermelhos e dois verdes. Quando um não grita, e o que o 2 deduziu, né? Que se o 2 tivesse com o chapéu vermelho, imagine nessa sequência que o 2 está com o chapéu vermelho e o 3 também está com o chapéu vermelho. Se o 2 está com o chapéu vermelho, o 3 também, se o 2 estivesse com o chapéu vermelho, assim como o 3, concorda que o 1 gritaria? Por que o 1 gritaria? Porque a regra é cada um. Aliás, esse tipo de regra teria que estar mais claro no enunciado, né? São dois de cada cor mesmo, tá? Isso já faz parte da regra. Se os dois são vermelhos, o um teria gritado, porque daí ele saberia que o dele era verde. Entendeu? Não, Tainá, não é fácil mesmo. Esse processamento não é fácil. Eu tenho certeza que eu estou gravando aqui, que tem uns que estão escutando e falando assim, isso é sem condições, né? Hoje, quando for umas 7 horas da noite, mais ou menos, talvez tenho certeza disso, porque não é fácil mesmo. Ele é bonzinho esse negócio aqui, né? Ele vai um tempo. É, não, e daí ontem, quando eu peguei, estava organizando a aula de vocês, eu olhei o exercício, fiquei olhando, pensando, gente, é o 2, mas por quê? Eu também não lembrava mais porque era o 2. Sim, sim, Nathalie, exatamente. É assumir. É por isso que eu brinquei com vocês, gente. Mexeu com os brios aqui, meu. Porque eu fiquei o domingo de Páscoa com esse negócio na frente aqui, pensando como é que eu não vou resolver esse negócio. E não ia, não ia. Né? Não é fácil a dedução mesmo. Mas, ó, de novo, até ó, o questionamento que a Tainá fez. Gente, esse é o processo mais importante, por isso que a própria BNCC fala que a matemática é uma ciência humana, é o argumento, né? É ensinar a argumentar. Não é simplesmente a gente falar assim, é o 2 por conta disso, né? Mas não, peraí. Mas vamos analisar, né? É a proposição que a Tainá fez. Esse é o argumento, é isso que faz a matemática ganhar a força que tem hoje, né? Porque ela se torna uma ciência para ajudar a pensar, não uma ciência para resolver contas e para dar resultado, né? Isso é lindo, né? Isso, mesmo em época de Covid, eu tento olhar e falar, puxa, é bonito.
Gente, qualquer coisa desse daqui depois que faça, caiu alguma ficha, me manda. Eu já comentei com vocês, o WhatsApp que está no início, pode mandar, não tem problema. Né? Às vezes, no final de semana, às vezes eu tô meio atacada, precisando pensar em nada, eu não respondo, mas às vezes eu respondo, tá? Eu não tenho... É um respeito de ambas as partes, né? Quer mandar, pode mandar. Às vezes eu vou responder de madrugada, vou estar de boas, não é verdade? Né? Às vezes não, às vezes vou responder depois, então não tem problema nenhum, tá? Então, gente, as atividades avaliativas, que foi aquele PDF que eu mandei para vocês, tem ali, só lembrando, né? A primeira foi da sequência algébrica, que vale 1 ponto. Eu não descontei nota de ninguém, até porque estava bem no início ainda da paralisação, a gente não sabia se já ia voltar, não ia. Então, eu dei a devolutiva, né? Eu vi que vários já me responderam a devolutiva que eu tinha dado. Então, ali, todos que participaram, 1 ponto. Eu olhei bem ali, eu sei que alguns, às vezes, estavam com dificuldade, eu tentei achar no meu e-mail, ver se tinha alguma coisa perdida lá, mas não achei, até achei de outras turmas, mas a turma de vocês não. Então, caso alguém tenha ficado sem aquele pontinho e mandou, e eu de alguma forma não vi, esqueci, só me avisar, tá? Pode me mandar o WhatsApp, pode mandar e-mail, como achar melhor, que daí eu verifico, faço a checagem direitinho. A outra, que era a habilidade, aquela para escolha de uma habilidade para apresentação. Ah, que vocês fizeram a apresentação das atividades, né? Então, conforme vocês foram, prof, você vai responder de novo as postagens do planejamento. Do planejamento eu respondi. Para quem respondeu o que eu respondi, isso? Eu acho que essa segunda parte eu não vi mesmo, Kelly. Tenho que ir, ok. Desculpa, eu até olhei, não lembro que dia, se foi sábado ou domingo. Não, não foi ontem, foi sábado. Que eu tava. Não, mas já tinha dado a devolutiva antes, né? Então eu esqueci mesmo. A resposta da minha resposta eu esqueci de ver. Pode deixar que eu olho sim, tá? Então, quem postou a atividade da equipe, eu dei a devolutiva, né? Daí, por favor, só repassem para a equipe inteira, até para entender por que não foi nota 1. Né? Então, eu criei uma ideia lá, uma planilha, até para eu me entender. Então, cada item que precisava ter na atividade, eu fui colocar. Desculpe, gente, eu confundi aqui. A atividade que vocês apresentaram ao vivo, lá que vocês fizeram a apresentação, eu já fui dando a devolutiva na hora para vocês, né? Então, essa já teve a devolutiva e todos que apresentaram tiveram nota 1. Isso quer dizer que todos os trabalhos foram excelentes para merecer 1? Não, tá? Eu acho que até pela própria devolutiva vocês perceberam isso. Mas, primeiro, né, já era um formato diferente, vocês estavam fazendo algo que não era o comum ali, então nesse daí eu também, assim como o primeiro, foi a nota máxima para todo mundo que fez, que participou, mesmo pelas devolutivas que vocês tiveram no dia que vocês se apresentaram, né? Alguns fizeram ótimos exercícios, atividades, explicações, né? Fizeram atividades concretas para mostrar para as crianças, tudo. Outros não, só falaram oralmente a atividade. Então, claro que tiveram diferentes. Tiveram trabalhos excelentes, tiveram trabalhos bons. Não teve nenhum trabalho ruim, né? Que falasse, nossa, esse não merece mesmo. Não, né? Então, essa da atividade que foi apresentada, que vocês apresentaram, né? A atividade que era essa de planejamento, que eu já respondi vocês, e eu tenho que olhar de novo se vocês me responderam alguma coisa, essa vale 1 ponto também, mas a nota foi de acordo com o que vocês fizeram, tá? E eu já falei o que ficou faltando, algum detalhezinho, alguma coisa assim, tá? Também qualquer dúvida, só perguntar. E a atividade online que entrega hoje, né, sobre a parte da estatística, que vale 1 pontinho, que são aquelas perguntas objetivas, ok? Então, olhem lá, tá? Está lá. Desculpe, eu até se estivesse em sala, eu estaria mostrando para cada um a planilha, né, de notas. Então, aqui foi para facilitar, que a gente não teria uma outra maneira, né? Tá, gente, teve mudança com relação ao que eu apresentei lá na última aula do dia 13, né? Então, ok, no último encontro foi recesso, né? Hoje a gente trabalha com os materiais manipulativos, então operações básicas de adição e subtração. Próxima aula, também operações básicas, já envolvendo cálculo mental. Hoje já tem um pouco de cálculo mental também. E revisão das atividades do bimestre, porque a prova que estaria para o dia 18, eu coloquei dia 11, tá? A gente teve uma reunião com os professores. A Valéria nos reuniu, acho que foi na sexta, se não me engano, para passar as últimas informações
paroquiais ali, e a prova até poderia ficar no dia 18. Só que vai ser assim, a gente vai fazer no dia 11, porque como eu assumi a turma do Ecovir da noite, e eu tenho aula com eles na quarta, ficou combinado que a gente tem que postar a prova tanto para o Osório como para o Ecovir no mesmo dia. Então, eu vou postar para ficar na mesma semana, né? Para não ficar, então, uma turma, porque daí, pelo calendário de provas, ficaria primeiro o Ecovir e depois vocês. Né? Então, para ficar na mesma semana ambos, dia 11, que em tese é o primeiro dia que a Valéria combinou com o pessoal do Pedagogia, que pode ser feita atividade avaliativa. Então, no dia 11 eu posto às 8 horas da manhã, e vocês terão 3 dias para estar entregando, tá? Vai ser postado no AVA e pode ser feito em até 3 pessoas. Eu vou fazer no formato igual está a atividade de estatística, tá? Que a atividade de estatística são perguntas online ali. Não só no formato de pergunta objetiva, vai ter pergunta discursiva também, ok? Então, vai estar no AVA, vocês podem estar fazendo em dupla ou trio, ok? Só que daí não vai ter só uma tentativa, ok? Vocês já vão estar em equipe, podendo discutir. A Pri diz, prof, fiz as 2 tentativas da atividade online, porém só apareceu a nota da segunda tentativa, da primeira não apareceu. Pri, me manda isso por WhatsApp, só para eu lembrar que depois eu entro no sistema e vejo o que apareceu, tá bom? Pode deixar que eu verifico aí. Eu tenho impressão que depois, tá? Que nesse sistema, quando faz a segunda e a nota da segunda já é maior, ele nem mostra da anterior, parece, mas eu consigo ver. Tá? Pode deixar que de qualquer maneira eu te confirmo daí. Pode me mandar que daí eu checo lá. Então, daí, na semana que vem, a gente faz um geralzão, tá? De tudo que a gente viu no bimestre. Essa aula de hoje, gente, já é segundo bimestre, tá? Não faz parte da atividade avaliativa. E era bem de acordo com o planejamento mesmo. Que agora, o segundo bimestre, a gente está saindo das habilidades do primeiro e segundo ano, indo do segundo para o terceiro. Tá? Bem que eu ainda faço um paralelo com o primeiro para não ficar tão perdido. A minha nota da atividade online. Mesma coisa, tá, Cal? Me manda lá que ela não estava aparecendo no início. No começo ela não estava mesmo, porque eu tinha esquecido de marcar uma opção. Mas daí não lembro quem que me mandou mensagem avisando, acho que foi a Tainá que me mandou e-mail, até se não me engano. Que daí eu olhei, daí eu marquei. Então quem fez uma das primeiras vezes lá realmente não estava aparecendo. Eu acho que no segundo, terceiro dia. Ah, foi isso então, Pri. Mas eu consigo olhar para você. Obrigada, tá, Tainá? Graças a você que eu achei que eu consegui marcar ali. Que eu falei, ih, meu Deus do céu. A Ava Nova a gente se bate um pouquinho também, né? Vamos fazer uma prova e a nota vai duplicar. Isso mesmo, tá? Então, pensa que aquela planilha de notas vale 4 pontos, né? Mais a prova valendo 6. A soma disso vai dar a nota de conteúdos e a nota de metodologia para o primeiro bimestre, ok? Então, nesse primeiro bimestre a gente não mudou nada. No segundo, eu estou tentando fazer vamos ver, vai ser uma experiência única na vida. Juntar a turma de vocês com uma turma de sistemas de informação para fazer o projeto interdisciplinar de jogo para a disciplina de metodologia, vocês criando o jogo e a turma de sistema criando o jogo físico, digital, vocês o físico e eles digital. Eu faço essa atividade, fiz no ano passado, tal, mas nunca fiz assim dessa maneira, né? Eu acho que pode ser uma experiência boa. Eu tenho um problema para decidir isso, que a turma de vocês tem quase 50 alunos e a turma de sistemas tem 23. E eu tenho que ter a mesma quantidade de equipes para conseguir casar isso, tá? Então, e a turma de sistemas, como eles começaram agora, são calouros, tem uma coisa também daquela coisa de não estou me adaptando, vou desistir, então, por isso que, na verdade, eu não tomei decisão ainda, tá? Mas isso é para o segundo bimestre, ainda dá tempo. E como será feito em duplo, uma pessoa envia só? Isso mesmo, Tainá, perfeito. Então, assim, na prova online, eu vou estar disponibilizando a atividade avaliativa e daí vocês, claro, só que vão estar fazendo em dupla ou em trio. Vocês vão resolver no dia, né, do tipo, todo mundo fica lá, cria um grupo de WhatsApp, vocês se resolvem, porque é uma tentativa só a prova, né? Diferentes atividades online que vocês podem fazer várias vezes. Então, vocês vão entrar lá para estar resolvendo a atividade avaliativa.
e as 3 conectadas, algo assim, para poder estar discutindo, ok? Isso é bem importante, eu vou reforçar via mensagem essa questão também. E daí, já no início da atividade, por exemplo, se a Tainá Costa for enviar, vai aparecer o nome dela. Só que no início da atividade eu já vou colocar um campo para vocês escreverem quem é o nome da equipe, tá? Porque senão realmente pelo sistema vai ficar só o nome de quem enviou. Mas daí eu crio dentro da atividade avaliativa um campo para vocês colocarem o nome, tá bom? Então, a única coisa mesmo que na hora que abrir todas juntas ali, vamos escolher esse dia, tá? E, gente, vocês já me conhecem do ano passado de raciocínio. Eu sei que de raciocínio a gente quase não se encontrava, né? Embora a turma fosse muito boa, né? Era bom de fazer as atividades com vocês, sempre foi. Mas não tem surpresa, né? É óbvio que não vou cobrar nada diferente daquilo que a gente discutiu esse bimestre, a gente está num formato diferente, mas é bem dentro do que a gente trabalhou, tá? E para a aula que vem eu já preparo algumas atividades também de discussão aqui sobre o que a gente trabalhou, para vocês também não terem o sentimento de insegurança nesse momento, né? A gente já está com insegurança com tanta coisa que não tem insegurança com prova, né? Pelo amor. Ok, gente, até aqui? Bia, ótima pergunta. A gente também perguntou isso para a Valéria. Não. Então, nessa semana do dia 11 até o dia 18, que está marcado, a prova de matemática, né? Que eu vou estar disponibilizando dia 11, tá? Numa segunda-feira, né? Não temos aula na segunda daí, ok? Então, se vocês quiserem aproveitar esse momento para a prova, é essa a ideia, né? Apesar de ter 3 dias. Então, eu vou abrir dia 11, que vai ser segunda, terça, quarta, quinta. Tem que me enviar até quinta-feira, tá? É essa a ideia. Então, nessa semana, segunda-feira, dia 11, não temos aula presencial, presencial. E dia 18 daí a gente já tem aula normal, tá? Porque o dia da aula a gente já gastou, que foi no dia 11, ok? Então, daí a gente tem na semana que vem, dia 4, com atividades de revisão, continuação do conteúdo do segundo bimestre, mas já faz uma revisão do primeiro. Daí tem a prova e dia 18 continuamos normalmente daí, ok? Muito bom, eu gosto quando vocês estão falando, então eu prefiro vocês falando, mas mesmo vocês escrevendo eu já adoro. Continua perguntando aí. Tá. Hoje, então, a gente trabalha com a unidade temática números, né, com os materiais manipulativos, aparece muito na base a questão dos materiais manipulativos. Hoje, focando um pouco mais na ideia, eu vou usar um termo que é um termo, antigo termo, né, continhas, né, de fazer contas realmente, né, adição, subtração, porque a gente não usa com a criança a ideia da continha, né, a continha vai aparecer no meio do problema que a criança tá fazendo em sala, no meio do contexto, igual nós vimos lá no comecinho, naquela primeira aula da Unitemática Números, que a gente estava em sala de aula ainda presencial, né? Foi o dia anterior ao isolamento lá. Que eram atividades propostas para as crianças, mas que tinham um problema para ser resolvida a continha. Não era a continha 2 mais 3, né? Não era nesse formato. Então, sempre propondo a ideia de problemas para, a partir disso, buscar a solução. Alguns itens aqui, então, da base que eu deixei em destaque, ainda do primeiro e do segundo ano, embora agora no segundo bimestre a gente já comece a entrar nas atividades do terceiro ano, principalmente no primeiro ano para o segundo. Agora começa na ideia de unidade, dezena e centena, quando está indo para o final do segundo ano, vai começando a ideia de centena, e sempre falando muito da ideia de adição e subtração. Tem uma habilidade aqui que fala da questão de começar a pensar nos problemas de multiplicação. 2, 3, 4 e 5. Para o segundo ano. Só que é muito mais uma multiplicação, assim, pensando de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, né? 3, 6, 9, 12. É muito mais nesse sentido do que exatamente 1 vezes 3, 2 vezes 3. Ok? Então, aqui é só para, né, posicionar onde nós estamos trabalhando. Então, material concreto sempre vai estar visando a manipulação dos materiais. Quando eu coloquei esse primeiro tópico ali, quando é apresentado para a criança um material novo, né? Então, é apresentado aqui um material dourado. Sempre é entregar na mão da criança o material e deixá-la manipular.
Gente, ela vai fazer casinha, né? Ela vai brincar, vai fazer casinha, vai fazer um robô, vai construir qualquer coisa, menos ela vai associar esse negócio a centena de... Ainda bem que ela não associa, né? Porque esse troço é chato. Então, ela tem mais, ela tem que se divertir mesmo, ela tem que fazer isso aqui, né? Tentar colocar um em cima do outro, tá? Ela vai, por isso esse primeiro item, entregou o material concreto para a criança, sem neura de já ficar naquela loucura de, ó, isso aqui é unidade, isso aqui é... Não, deixa ela manipular, né? Tem que deixar. Depois, né, em agosto, a gente vai conseguir fazer isso, sabe Deus, né, ou antes. Os adultos, nós em sala de aula, né, quando eu entrego na mão de pedagogia, qualquer material manipulativo é normal. Fiz uma vez uma atividade com informática, com blocos lógicos, que tinha a ver com diagrama de Venn lá. Lembra do diagrama de Venn do ano passado? Então, eu fiz uma vez com informática. Meu Deus, informática brincando com blocos lógicos era muito pior do que as crianças. Mas ficaram enlouquecidos com aquele negócio, tiraram foto, postaram. Porque acho que na informática ninguém nunca leva brinquedo para a sala, eu levei brinquedo, né? E tem que deixar, deixa, né? Manipulação dos materiais, o primeiro item ali é deixe brincar. Processo de contagem. Depois, para quem viu os vídeos lá, o vídeo que eu coloquei das canetinhas, né? Não era tampinha, eram as canetinhas. Deixa a criança, quando estiver fazendo um processo lá, quero somar 2 mais 3. É processo de contagem. É 1, 2, 3, 4, 5. É o processo de contagem, é o mais importante, sempre. 1, 2, 3, 4, 5. Ela repete várias vezes o processo de contagem. É uma coisa que iniciou lá na educação infantil e continua muito presente. A ideia é sempre 1, 2, 3, ok? Não é ideia de armar a conta, né? Do 2 mais o 3. Pergunta, Bia? Profe, a partir de que momento que eles vão não fazer com contagem, fazer mais sistematizado? Segundo ano. Algumas escolas vão estar começando a fazer isso já no primeiro, tá? Como recomendação até, a base vai estar falando já no primeiro ano também. Mas assim, mais para o segundo, até o próprio material da prefeitura também coloca muito isso a partir do segundo ano, não do primeiro, e material da prefeitura é material de referência, comparado ao material do próprio Colégio Positivo, que também é excelente, muito de acordo com o que pede a BNCC. Quando eu estou falando, avaliando, eu estou avaliando de acordo com a BNCC, não é do que a Isabelle acha, tá? É do que a BNCC propõe. Então, tanto o material da prefeitura como o material do Colégio Positivo estão muito dentro do que a BNCC fala, e essa coisa mais sistematizada, Bia, a partir do segundo ano, tá? Que é o que a gente começa a trabalhar hoje daí. E o que é o entendimento, né? É que o primeiro ano seja muito forte a questão do concreto, da contagem, sem precisar colocar isso de maneira algoritmizada, que a gente chama, tá? As operações de adição e subtração aparecem a manipular os objetos dentro do contexto, entendeu? Então, as operações já começam a aparecer, né, para a criança, a adição, a subtração, pensando no vídeo que eu coloquei lá para vocês, ela já vai estar fazendo isso, mas dentro daquele contexto do material, não é ainda jogando naquela continha armada, tá? Materiais manipulativos, os dois consagrados para usar nesse momento, escala de Cusinelli e material dourado. Gente, o ábaco. O ábaco, onde é que eu deixei ele? Tá no outro quartinho. Senão eu já ia mostrar. O ábaco não é usado para primeiro e segundo ano. Se é usado, alguém está usando. Não é que não é usado, né? Quem sou eu na fila do pão para falar que não é usado, né? Mas é assim, o nível da associação do ábaco para uma criança de primeiro e segundo ano, até para a gente é difícil de acreditar no ábaco, tá? Então é mais se a criança for brincar mesmo com o ábaco, mas a associação do ábaco terceiro ano. Então, ainda nesse bimestre, a gente entra na ideia do ábaco, tá? Para agora, nós já estamos caminhando para o segundo ano, finalzinho do primeiro, é muito a ideia da escala de Cusinelli e material dourado. Então, aqui a ideia, aqui eu só recapitulei o que vocês viram lá nos vídeos, ou quem não viu ainda veja, né? Qualquer material concreto, tá? Aqui tem a ideia de palitinhos, de tampinhas, tem as bolinhas aqui, que por Deus, essas bolinhas que eu vi pareciam amendoim, não deve ser amendoim, mas enfim, parece um amendoim. Muito usado, qualquer tipo que propicie a criança estar fazendo o processo de contagem. Escala de Cusinelli, bonitinha da mãe, escala de Cusinelli, gente. Tá aqui.
essa aqui. Quero ver aqui se vai dar para... Vai. Eu abaixo aqui um pouquinho, daí dá para ver. Tá, essa daqui, bem linda, né? Gente, dá para visualizar esse meu vídeo pequenininho embaixo, mostrando? Sim, beleza. Tá. Eu acho que vou até dar uma pausa nesse negócio, porque eu preciso aparecer inteira. Quero ver uma coisa que a Mariana está falando. O ábaco nunca faz sentido para mim. Não saberia nem como trabalhar com as crianças visualmente. Para mim, isso parece uma grande bagunça. Excelente depoimento, Marina. Adoro. Amo quando vocês fazem depoimento assim. É isso mesmo, gente. Por Deus, o ábaco, né? Então, assim, ou a gente entende realmente o que quer dizer a ideia do ábaco, e isso vai aparecer lá no terceiro ano, ou senão, vai crescer igual a gente, olhando para o ábaco e pensando, ah, tá bom? Né? Porque assim, se eu mostrar para vocês hoje como funciona o ábaco, vocês vão falar, ah, não, entendi, tá bom. Não faz muito sentido, mas entendi. Né? Então é bom, adoro esses depoimentos que vocês fazem, porque daí assim, a gente se põe no lugar da criança mesmo no processo. É bacana essa nova matemática, porque a gente tem que ter essa possibilidade. Né? Esse depoimento que a Marina fez, não entendo, não sei o que é aquilo, para que serve. Claro, a gente nunca trabalhou direito com aquele negócio, são ninjas que já conseguiram entender. Só foi na sua foto que aparece grande, prof, pelo menos pelo celular. Mas agora que eu tirei o material, aparece eu grande com o material ou continua aparecendo só pequenininha? Tá grande, prof, tá bom. Eu tô imensa no negócio? Tá aquela foto grandona assim, né? Ah, ok. Então, beleza. Tá. Porque eu me vejo pequenininha aqui. Eu fico vendo a carinha de vocês aqui, as fotinhas de vocês aqui. Tô vendo a Bia e a Vivian aparecendo para mim. Gente, então, essa escala de Cuisinart aqui, eu vou abaixar um pouquinho só para mostrar bem a escala. Aqui, né? Então, uma unidade, duas, três. E o bacana aqui, eu vou pegar o de 3 unidades. É aqui, né? O de 3 unidades, ele vai ser igual a 3 unidades de tamanho 1. Então, sempre cada um deles, eles estão associados, né? Ok, aqui dá para visualizar, né? Ó, esse é o de 3 unidades, que é a mesma coisa que 3 unidades de tamanho 1. Ou eu poderia pegar também uma unidade de tamanho 2, uma unidade de tamanho 2, mais esse de tamanho 1. Essa parte de associação do material, da escala de Cuisinart é o mais importante do planeta. Esse tipo de associação aqui, ó. Coisa que o material dourado não traz para a gente, né? O material dourado não traz esse tipo de associação para a gente. A escala de Cuisinart faz. Gente, olha que bacana isso aqui. Isso aqui parece que, tá, mas, né? Por isso, primeiro a criança vai estar brincando com esse monte de pecinha aqui, né? Depois, esse tipo de associação, o que a gente, como prof, faz aqui, né? Vamos pegar esse verdinho aqui. Como que a gente pode pegar outras pecinhas para deixar do mesmo tamanho do verdinho? Depois, o segundo momento, a gente vai estar mostrando, eu coloquei para vocês uma escala de números ali, ela vai estar associando que esse daqui é o 3. Mas o primeiro momento é esse tamanho aqui. Que outras pecinhas eu posso pegar para deixar do mesmo tamanho que esse daqui? Isso aqui é a álgebra. A álgebra diz assim, esse aqui é o 3, né? O 3 é igual a 2 mais 1. E também colocar que o 3 é igual a 1 mais 1 mais 1. Olha a quantidade de possibilidades. Olha aqui a multiplicação. Olha esses quadradinhos aqui. O 3 é a mesma coisa que 3 vezes o 1. A gente não precisa falar isso para criança de primeiro ano, né? De segundo. Mas a gente pode estar falando isso aqui é a mesma coisa que 3 quadradinhos de 1, da unidade 1. Vamos pegar um outro aqui, ó. Esse daqui é o 6. O 6 é a mesma coisa que 3. Esse vermelho de que cor que é, gente? 2, né? Tudo bem? Que o vermelho é de cor 2? Porque, ó, esse aqui é de cor... O cor do material dourado é o 1, a unidade 1, né? Então, aqui, ó,
Ó, o 6, o verdinho é o 6. O que eu construí em cima? O que é equivalente ao 6? 2 mais 2 mais 2. Tudo bem? 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Ou 3 pecinhas do 2 é igual a 6. Olha o conceito da multiplicação entrando para a criança de primeiro ano sem ela precisar saber. Depois quem vai falar, então essas 3 pecinhas do 2 é a mesma coisa que 3 vezes o número 2. Ah, mas tem outras formas? Tem outras formas. Pode ser que a criança pegue esse aqui, que é do 4, não, do 5, e coloque mais esse aqui. Opa, mais uma forma de formar, né, no processo de adição, estou fazendo uma adição, ó, se o verdinho é o 6, mais uma forma ali, 5 mais 1. Isso é a grande riqueza da escala de Cuisinert, esse tipo de associação. Muito falado quando a gente estuda essa escala, que isso desenvolve o pensamento algébrico, para não ficar, gente, naquela coisa assim, a criança resolvendo continhas do tipo, quanto que é 2 mais 3? Não isso. A professora faz a pergunta inversa. Eu tenho aqui 10. Que possibilidades eu tenho para chegar ao resultado 10? Quais outras possibilidades eu tenho? Ao invés da professora perguntar quanto que é 5 mais 5, que a criança vai responder 10, ao contrário, a gente dá a ideia do 10 e quais são as possibilidades para chegar ao número 10. Ah, então eu vou pegar esse aqui, que eu sei que é o 6, e vou pegar 2, 1 e 1. Ó, eu sei que esse daqui é o 1, tá? Então, 1 mais 1 mais 2, até aqui deu 4, esse daqui é o 6. 1 mais 1 mais 2 mais 6 é igual a 10. Olha o tamanho da conta que a criança fez, né? Olha a quantidade de operações aqui de adição envolvidas. Olha as associações diferentes de simplesmente falar para a criança assim, quanto que é 6 mais 4. Quanto é 6 mais 4? Ela vai dar como resposta 10. Nesse caso, eu digo, eu tenho 10. Como eu faço para chegar? Quais as opções? Para que ela pense que, para chegar até o número 10, esse processo de edição tem várias formas e não um único resultado. Percebem a diferença? O que a Marina falou, sim, os materiais que lembram muito a pedagogia de Waldorf, exatamente. Uhum. Tem relação, sim. Porque também, assim, eu não tenho tanto conhecimento, eu tenho que estudar mais sobre a pedagogia de Waldorf, tá? Mas assim como a ideia da escala de Cuisinert, a pedagogia de Waldorf também vai estar focando muito da criança dentro desse processo aqui de manipulação, ela estar criando o conceito a partir da manipulação. Né? Não é uma coisa assim, ó, o material é esse, use assim. É a criança criar isso a partir do processo de manipulação, ok? Muito bacana. Claro, quando a gente vai estar trabalhando com a ideia de unidade e dezena, daí já o material, a escala de Cuisinert pode ser usada? Pode, porque tem aqui o 10, que pode ser equivalente a 10 pecinhas de uma unidade, ok? Também pode ser usado, né? O bacana aqui de material dourado, a dezena aparece bem com a carinha dos quadradinhos, né? Então ela faz uma associação melhor. Mas essa aqui, para trabalhar com essa riqueza de contagem, de adições, com a criança criar, né? Pensa as crianças na sala em equipe, trabalhando em várias equipes, né? Uma equipe de 3, 4 crianças, cada uma tem uma caixinha dessa, e elas começam, né? A prof vai falando, então vamos ver agora, vamos pegar a pecinha de tamanho 7. Gente, claro que a gente não fala assim para ela, né? Essa aqui é tamanho 1, essa é tamanho 2, essa é a 3, não. Né? Como eu disse, primeiro ela está brincando, depois, antes de contar o que quer dizer cada coisa, é assim, né? Gente, vocês perceberam que essa daqui, esse vermelhinho, é a mesma coisa que o quê? Puxa, olha só, ele é do mesmo tamanho de 2 do pequenininho, desse aqui com cor de areia, sei lá que cor é isso. Ok?
É esse tipo de associação inicialmente. Ela vai estar fazendo. Depois que ela associou que, opa, esse verdinho é equivalente a 3 do menorzinho, daí a gente começa a construir com ela a ideia de que, opa, esse é equivalente ao número 1, ao número 2, daí a gente faz a tradicional sequência da escala de Cuisinert, essa daqui, né? E daí eu vou ter todas as pecinhas juntas, aqui, tá? Vai formar até 10. No vídeo que eu gravei aparece bem direitinho essa questão, ok? Mas depois, quando ela começou a associar, até, gente, eu sei que tem professores que sabem de cabeça, assim, sabe? Que vão estar falando assim, ah, o amarelinho é equivalente ao número 5. Eu não sei, tá? Não, minha cabeça não consegue gravar. Ou melhor, eu até sei quando eu estou ministrando a aula, né? Mas depois eu esqueço, eu tenho que voltar a lembrar. E aqui nesse daqui, eu tenho o número 6, que é esse daqui, da mesma cor que o 3, tá? Ele é um verdinho, na verdade, um pouquinho mais escuro, mas é mínima coisa mais escura. Então, nem sempre são cores totalmente diferentes, tá? Mas o importante para a criança, assim como a gente, não é decorar o que cada cor é, o número, não, sem loucura, né? Sem neura. É sim associar. Nem que a criança tenha um papelzinho, daí que ela vai estar anotando o tamanho de cada número, ok? Deixa eu só voltar meu material, que ali o material que eu coloquei para vocês tem um exemplo, inclusive, de como utilizar esse aqui. Aqui. Cadê? Aqui. Olhem esse material aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu fiz um para vocês semelhante a esse daqui, que aparecia os números aqui, que aparece gravado no vídeo, né? E esse daqui, ó, usando uma malha quadriculada. É uma malha 10 por 10. Claro que cada quadradinho dessa malha quadriculada tem o tamanho de uma unidade, tá? Tem o tamanho de uma unidade cada quadradinho dessa malha quadriculada. Então, na hora que a criança coloca cada uma das pecinhas ali em cima, mostra exatamente a quantidade de quadradinhos, que seria a ideia da unidade, tá? Excelente a proposta dessa maneira aqui. Ideia assim, a escola não tem condições, é cara, não consegue comprar isso daqui, não tem problema, consegue trabalhar, a gente consegue montar isso daqui, mesmo usando uma malha quadriculada, dá para montar, recortar. Claro, a única coisa é deixar o material um pouquinho mais durinho para a criança, né? Não ser isso recortado com material sulfite, né? E claro, sempre tem que ter a proporção, né? Que se esse daqui é uma unidade, o 2 vai ser 2 vezes o 1. Olha a multiplicação, coisa mais linda dessa vida, aparecendo, né? Aqui tem um exemplo, como eu estava citando para vocês, de atividade. Então, ó, a gente dá a ideia lá, o número 6. Prof, não dá para trabalhar a escala junto com o material dourado? Dá, na mesma aula. Ótima ideia, Tainá, dá sim. Tipo, o que eu sugeriria, começou pela escala de Cuisinert, e daí junto, quando começou lá essa questão, esse exercício que nem esse que eu estou colocando aqui para vocês, quando chegar lá do número 10, opa, vamos chamar o material dourado? Porque daí o material dourado vai fazer uma associação bem bacana das 10 unidades com a dezena. Excelente! Né? Se conseguir, e nisso tudo conseguir trabalhar tampinha junto também, alguma coisa assim, né? Ótimo, gente. Gente, olha a quantidade, prof, eu costumava fazer isso com o Lego. O Lego também é uma excelente atividade. O Lego dá para trabalhar até a ideia de fração, tudo bem lembrado pela Karen, da ideia do Lego também, as escolas têm, que utiliza lá desde a educação infantil, né? Pode ser utilizada, sim, porque daí o Lego tem lá os 6 pininhos, né? Para colocar, vamos colocar quantas pecinhas aqui em cima para ficar do mesmo tamanho dessa pecinha do Lego que encaixa 6. É a cara da escala de Cuisinert também, Karen. Gente, olha a quantidade de possibilidades de chegar ao resultado 6. Isso é pensamento algébrico. Pensamento algébrico, lembrando, lá no ensino médio vai ser falado assim, álgebra é quando entra o x, tá? Mas a ideia disso aqui, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual ao 6. É como se esse monte de 1 fosse um monte de x. 5 mais 1 é igual ao 6. É como se tivesse um x aqui no lugar do 5 e falando assim, 6 é igual a x mais 1. Opa, então o x tem valor 5.
Isso, claro que a gente vai colocar X para a criança, a gente vai trabalhar dessa maneira, mas lá para frente é isso que ela vai estar associando, tá? Por isso que é trabalhado desde as séries iniciais. Essa ideia desse material manipulativo aqui. Então, olha a quantidade de linhas, de opções, e daí pode ver que em alguns casos aqui, ó, vamos ver um aqui. Não, e não está nem repetindo. Ah, e não é aquela coisa assim, gente. Para chegar ao resultado 6, porque eu não sei vocês, mas se alguém me fala assim, me diga uma operação, uma adição que leve ao resultado 6. O que eu vou pensar na hora é 3 mais 3. Meu cérebro pensa só nisso. No máximo 2 mais 2 mais 2. Né? E olha a quantidade de opções. Por isso a riqueza de trabalhar com outras formas para não deixar a criança simplesmente respondendo perguntas. Resultado de continha. Não, vamos criar em cima dessas continhas. Será que é caro para comprar a escala? Boa pergunta, Tainá. Eu tenho que pesquisar também. Não sei quanto custa. Tainá, no Google apareceu de 15 a 68. 15 é um bom preço, 68 já está mais carinho, né? Mas assim, gente, numa turminha de primeiro ano, tendo em torno de uns 20, 25 alunos na sala, que eu acho que não é muito mais do que isso, né? Às vezes né? Dá para trabalhar com uma caixinha tranquilamente, tá? Tranquilamente mesmo, dá para trabalhar. Então, não precisa comprar várias, né? E assim, vocês que estão nas escolas, né? Às vezes não é fácil o recurso para conseguir comprar, né? Mas comprovando a riqueza da ideia de utilização, até para o material que vocês constroem, mas mostram a utilidade disso. Gente, professoras que estão há muito tempo trabalhando, que estão no magistério, que são ótimas professoras, mas que estão há muito tempo, às vezes não se depararam em olhar esse material, né? Então, é riquíssimo ser mostrado algo nesse sentido. Como eu disse, material dourado, o mundo inteiro conhece, né? Mas a escala de Cuisinart, mesmo nas escolas particulares, a gente quase não escuta falar, porque não percebe a importância. Gente, esse exercício é o mais importante da escala de Cuisinart. Atividades nesse sentido, tá? Que tem tudo a ver com continha. Por isso que eu usei o termo continha, né? Isso é continha, mas é a continha agora, para fazer pensar. O que vale mais a pena investir nesse ou no material dourado? Ai, Marina, que pergunta difícil. E eu investiria na escala de Cuisinart, sabe? Mas eu só escolheria a escala de Cuisinart porque não tem, tá? E porque eu vejo uma riqueza imensa de trabalho a ser feito com ela, tá? O material dourado é fantástico para trabalhar depois a ideia de unidade para dezena. Fantástico. Ele tem esse propósito, né? E de entender que 10 dezenas é equivalente a uma centena. Isso a gente não vai conseguir fazer com a escala de Cuisinart. Mas a escala de Cuisinart, pensando lá no infantil, tá? As últimas séries da educação infantil e primeiro ano, gente, primeiro e segundo ano, tá? Mas primeiro ano inteiro ali, dá para ficar só no primeiro ano inteiro, só olhando para a escala de Cuisinart, tá? Então, eu só escolheria porque ninguém tem. Sabe, como uma coisa como diferencial mesmo, mostrar algo diferente que está sendo feito, mas o material dourado não tem o que falar, tá? Quando a gente está atuando com material dourado, com a ideia de associação de unidade para dezena, ele é o bam, bam, bam. Ele é o ganhador do Big Brother. Daí o material dourado, pela forma como ele atua, é o material dourado. Tá? Ele vai ser usado aí no primeiro, segundo, terceiro ano, até o terceiro ano, muito usado. Depois disso, material dourado usa com a ideia de fração. Acredita que lá para número decimal a gente ainda usa material dourado? Então, olha lá, financeiramente, material dourado vai ser mais utilizado, tá? Por isso que eu falei, eu só escolheria escala de Cuisinart, porque a gente quase não vê utilização, e a riqueza de associação para ele é a coisa mais linda dessa vida. Daria para fazer um TCC só falando de escala de Cuisinart. Joguei a ideia. Material dourado, ó, para quem tava com saudades do materialzinho dourado, tão bonitinho, né? O material dourado tá aqui. Diferente. O material dourado, assim como a escala de Cuisinart, a gente consegue trabalhar princípios da contagem sem menor problema, né? Dá para trabalhar 1, 2, 3, 4, aqui com a própria ideia de tampinhas, tudo, pode ser trabalhado sem menor problema. A riqueza do material dourado é isso aqui.
é a criança perceber que essas 10 unidades, e não é, eu não vou contar para ela que essas 10 unidades é igual a essa barrinha aqui. Ela vai experimentar. A gente entrega na mão da criança e ela faz ela perceber isso daqui e fala assim, nossa, quantos quadradinhos, quantos cubinhos tem aqui? Né? Opa, tem 1, 2, 3, 4, continua sempre o princípio da contagem. Então, continua contando ali, ela perceber, ah, tem 10. Ah, e o que a gente acontece se a gente pegar essa daqui que tem 10 e colocar 10 cubinhos aqui soltos aqui em cima? Ela perceber que esses meus 10 cubinhos aqui, já entenderam a ideia, né? Se eu juntar os 10 aqui, eles serão equivalentes. A ideia é o quê? Eu tenho 10 unidades. Essas 10 unidades eu agrupo e chamo de dezena. Aqui começa a se construir a ideia de unidade para dezena. Então, quando a gente consegue juntar 10, a gente consegue, formar uma dezena. Aqui, uma. Ó, uma unidade. Eu estou segurando uma unidade, mas é uma unidade que tem quantos cubinhos? 1, 2, 3, 10 cubinhos. É uma dezena que tem 10 unidades. Ok? Aí começou o princípio. Mesma coisa depois, quando estiver chegando lá no final do segundo ano, que vai estar associando isso aqui à centena, né? A centena é equivalente a 10 barrinhas, estou pegando as 10 dezenas aqui, né? Se eu colocar 10 aqui, ó, é esse processo de associação que a criança faz. Na verdade, quando você entrega o material dourado para ela, ela faz isso desde o primeiro ano, essa associação. Ela não tem que entender ainda o processo do que é uma centena, mas ela já faz essa associação. Uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas, 10 dessas barrinhas, que também é a mesma coisa, uma centena é a mesma coisa que 100 cubinhos, ok? 100 cubinhos desses, que são as 100 unidades. Ah, Tainá, um sonho, né? Para quem consegue adquirir os dois, para quem consegue adquirir os dois, primeiro, segundo, terceiro ano está resolvido na escola. Tá? Tem os blocos lógicos maravilhosos para serem usados, Tangram, excelente, né? Mas eu ainda acho que os blocos lógicos é mais fácil da escola até construir, sabe? Da prof construir a ideia dos blocos. Não vai ficar bonitinho igual, né? Mas consegue, né? Recortar, fazer triângulos, círculos ali para a criança manipular. A gente está falando em investimento, né? Em custo. Então, se fosse destinar dinheiro para algo, com certeza eu destinaria para a escala de cozinheiro e material dourado, porque o resto eu consigo criar, é mais fácil. Um material com 611 peças é muito... Essa é a quantidade de peças do quê? Da escala de cozinheiro? Marina, Você pesquisou isso? Deixa eu olhar aqui nesse aqui se tem a quantidade. Não diz a quantidade que tem aqui. Não, do material dourado. Ah, aquele material dourado tem o maiorzão lá, né? Exatamente. Esse pequenininho quanto será? Deixa eu ver aqui. Esse pequenininho tem 111 peças, tá? Mas sim, o material dourado, aquele grande que aparece o cubão, que é para entender a ideia de 1000, 611 peças, deve ser esse. É maravilhoso, né? Aquele lá Mas esse aqui, gente, trabalha super bem. Porque a ideia do 1000 lá? Pode ver que até as escolas particulares mesmo, às vezes é a professora só que vai ter a ideia do cubão, né? Porque é o material mais caro, aquele lá mesmo. E para ter algumas caixinhas desse pequenininho, que tem até a centena, já está excelente para ser trabalhado, tá? Excelente mesmo, nem precisaria do outro. Exatamente. Para quem tem irmãos, até para reutilização do material, né? Excelente. Muito bom mesmo. Vamos fazer continha. Gente, qual que é a ideia agora? Esse seu tá 21 e 25. É o material dourado, Marina? A caixinha pequenininha do material dourado? Isso? Então, eu acho que ele não deve estar num valor muito diferente da escala de cozinheiro, né?
bem que a escala do Kuznets deve estar o dobro disso, né? Se o material dourado, aquele pequenininho, está 21, a escala do Kuznets deve estar uns 40. Mesmo tendo aquela variação. Ah, só que tem uma coisa na variação ali, né? Deve ter vários lugares vendendo material usado também, né? E não tem como estragar aquele negócio, gente. A não ser que realmente as crianças tenham uns quebrados, jogado na parede, porque não, é madeira, né? Então, se for para comprar usado, eu acho difícil que esteja em uma qualidade ruim, né? Porque o material que é feito ali mesmo, pelo menos esse que tem ali no positivo, todos de madeira ali, nossa, são ótimos de serem utilizados. Decomposição e composição. Gente, o que isso tem a ver com os materiais manipulativos? Tudo. Na verdade, eu estou sistematizando agora o conteúdo para nós, tá? Nós adultos, nós profs. Vai aparecer no material das crianças? Sim, também vai aparecer, tá? Mas aqui eu já coloquei no nível já de terceiro ano aqui, tá? Começa no primeiro com a ideia, mas já vai até o terceiro ano com essa ideia de composição e decomposição. Bem importante quando a criança está manipulando o material ali, principalmente agora com a ideia do material dourado, é quando ela encontrar lá o 23, eu coloquei lá no primeiro vídeo do material dourado que eu gravei, a ideia da construção do número com material dourado. Inicialmente, o 23 é normal que ela faça 23 unidades do cubinho, do pequenininho, né? É normal. E daí a gente começa a construir com ela a ideia de, peraí, vamos agrupar os que formam 10, e daí o 10 ela trocar para dezena, que vai ser 2 dezenas e 3 unidades, que é o número 23. 2 dezenas e 3 unidades. Aí começa a construção da ideia do número. Decomposição e composição. É quando a gente está lendo 23. O que quer dizer o 23? 20 mais 3. Não é a única maneira, né? A gente sabe que para dar o número 23 eu tenho várias outras opções. 10 mais 1, mais 1, mais 1. Né? Mas só decompondo o número conforme a gente está lendo. O 23 é a mesma coisa que o 20 unidades mais 3 unidades. Ok? É como eu estou lendo. 476 é a mesma coisa que 476. Decompor o número, conforme a gente vai lendo. Até porque a criança, inicialmente, ela olha ali 476. Ela reconhece esses números já, provavelmente até no infantil ela já consegue fazer o reconhecimento desses números. Mas o quanto vale, qual a ordem desse número, é uma coisa que vai sendo construída ao longo do primeiro ano, né? Com números mais simples, com 23, com 18, com 12, e depois vai aumentando a grandeza do número. Então, é perceber que esse 4, ele tem o valor de 400, o 7 de 70, o 6 de 6. Nossa, é verdade, gente. Desculpa. Por que eu fiquei o 6 ali? Ah, eu acho que eu copiei e colei do de cima e esqueci de mudar o número. Perdão, sim, tá errado. 807, né, que seria 800 mais 7, gente. Depois eu arrumo. Esse aqui está errado. Esse aqui é 7. Depois eu altero o material lá e posto para vocês, tá? Que esse aqui está em versão PDF. A professora copia e cola de cima, porque ficou com preguiça, daí esquece de mudar o número. É bom que assim eu sei que eu não estou sozinha aqui dando aula. Que essas carinhas que eu vejo aí, vocês estão acordadas aí. Muito bom. Sempre é tática de prof quando a gente erra, né? Tá? Então, decomposição é esse processo do 400 mais 70 mais 6, e a composição é o processo de 476, é voltar a formar um número inteiro. Percebam que 476 é a mesma coisa que somar 400 mais 70 mais 6, ok? Adição pelo método da decomposição, muito utilizado. Que daí vai entrar com a parte de cálculos mentais, já é o que a gente vai trabalhar também na aula que vem, que já tem um início hoje. Adição pelo método da decomposição. Tanto o material da prefeitura, como do Colégio Positivo, estou falando dos dois, que foram os dois que eu tive acesso, e da prefeitura até para dar base de todas as escolas públicas de Curitiba, né? Que é um material muito bom. 32 mais 41. Olha como é que é a ideia de fazer isso. Pela decomposição, é o 30 mais o 2 e o 40 mais o 1. E a continha, a ideia da conta vai ser aqui, ó, 30 mais 40
que vai dar 70. 2 mais 1, que vai dar 3. Que compondo os dois vai dar 73. Repare o que foi feito aqui. Muito diferente daquela continha que a gente aprendeu. Olha aqui, não ficou só 3 mais 4. Porque a gente aprendeu assim, né? Coloca o 32 e o 41. E daí o 2 mais o 1 e o 3 mais o 4. Olhe como está nesse processo. É para a criança lembrar que 32 mais 41, o 32 é 30 mais 2, 40 mais 1. Então, eu somo aqui primeiro, que vai dar 70, e depois eu somo aqui, ou primeiro somo 2 mais 1, e depois 30 mais 40, tanto faz, que o resultado final vai ter 73. Ele primeiro decompõe e depois ele soma. Mais um exemplo ainda de como aparece nos materiais didáticos. Também com o método da decomposição. 237, olha como ficou aqui. 237. Ok? Mais 72. 72. Aqui foi feito o método da decomposição. Agora eu preciso somar pela ideia da decomposição. Como a gente faz esse processo? 200, repare que eu repeti aqui embaixo 200. Não somei ainda. Daí eu peguei o 30 e somei com o 70, que deu 100. Peguei o 7 e somei com o 2, que deu 9. E agora sim eu fiz a composição. Eu somei e fiz a composição do número. 200 mais 100, 300, mais 9, 309. O que tem de diferente nesse processo? Estimula o cálculo mental. Gente, se for pensar assim, ó, 237 mais 72, você consegue calcular rápido de cabeça? Eu não tenho as dele. Porque eu vou pensar, sabe o quê? Eu vou pensar em montar a continha. Montar mesmo. 2, 3, 7, embaixo 7 e 2. E fazer unidade, dezena e centena. Esse método está falando ao inverso. Ele está falando, peraí, 200, ok. Agora 30 separou e o 7 separou. E daí ele vai estar somando unidade com unidade. Veja que está em vermelho aqui, ó. É o 7 mais o 2, que deu 9. É o 30 mais o 70, que deu 100. E depois o 200. Eu não tenho nenhum número na casa das centenas. Por isso que eu não somei ele ainda. Então, ficou separado 200. Depois, no final, quando eu já somei dezena com dezena, unidade com unidade, agora sim. Eu vou somar os 3 e vou voltar a compor o número. Mais exemplo desse. 475 mais 234. Então, ó, primeiro, decomposição do número. 400 mais 70 mais 5, mais 200 mais 30 mais 4. Decomposição dos números. Opa, ó, deixei em vermelho. 400 mais 200 deu 600. 70 mais 30 deu 100. 5 mais 4 deu 9. Agora sim, eu já tenho os 3, somei os 600 com o 100, que deu 700, mais o 9, que deu 709. Ok? Olha a ideia como funciona. Estimula aí o início para estimular na criança a ideia de cálculo mental. Crianças do primeiro ano vão estar atuando com questões dessa maneira aqui, ó. 12, meu Deus, mais 8, que vai ser 10 mais 2. Concorda que quando a gente coloca ali na ideia de dezena, de lembrar que o 12 é 10 mais 2, fica mais fácil de fazer o processo de soma. Né? Porque esse 12, ó, eu tirei o 2. Eu estou pegando 10. Tudo que a gente tem com 10 mais 10 mais 20 mais 20, é mais fácil de somar, né? 10 mais 2 mais 8. Então, que a ideia, opa, já deu 10. Daí a criança soma aqui as unidades. 2 mais 8, 10. 10 mais 10, 20. Diferente do nosso modelo, pelo menos esse é o meu modelo mental, eu tenho que lutar com o meu cérebro para alterar. O meu modelo mental é desse aqui, ó. É isso aqui, meu modelo mental. Que 2 mais 8 tem o 0, que sobe o 1 lá em cima, e aqui dá 2.
Eu armo a continha. O meu modelo mental é esse. Esse não facilita a ideia do cálculo mental. Gente, quando a gente está falando em cálculo mental, a gente não quer que as crianças saiam decorando tudo, sabe? Contando de cabeça. Não, não é essa a proposta. Quando a gente está falando de cálculo mental, é a criança perceber o significado de cada número. Então, o 12 é o 10 mais o 2. O 23 é o 20 mais o 3. E daí, com isso, realizar associações que facilitem o desenvolvimento do cálculo mental, ok? Então, é para que essa forma aqui que é usada, tá? Não estou dizendo que essa maneira aqui não vai ser usada, vai ser. Mas ela é a última que vai estar aparecendo para as crianças para ser utilizada, essa montagem. Primeiro tem todo esse processo de desenvolvimento, desde o primeiro ano, tá? Claro que eu pus contas aqui mais com cara de segundo, terceiro ano, mas desde o primeiro ano. Como que ficaria esse aqui do 421 mais 368? Me ajuda aí. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, vou fazer em azul o 421. Como fica? Me ajuda, tô sozinha. Digita, fala, decompõe. Primeira coisa, decomposição do 421. Perfeito, Karen, isso mesmo. Eu vou fazer usando aqui esse Tzinho, que vai ficar mais fácil. 400 mais 20 mais 1. E o 368, perfeito. 300 mais 300 mais 60 mais 8. Ok? Exatamente, isso mesmo. Daí, primeira coisa que é feita aqui, tá? Agora eu já fiz a decomposição. Então, agora vai ser somado as centenas, dezenas e unidades. Posso começar somando unidade, dezena e centena. Posso também sem problema nenhum. Aqui vocês vão ver que não interfere se eu começar somando 400 mais 300 ou 1 mais 8. Vocês vão ver que é a mesma coisa, diferente do algoritmo lá da continha armada, que precisa começar pela unidade, dezena e centena. Então, 400 mais 300, 700. Primeira coisa que foi colocada. Mais dezena, 20 mais 60, 80. Mais 1 mais 8, 9. Ok? Agora sim, opa, 700 mais 80, 780 mais 9, 789. Poderia fazer em etapas ali, né? 780 mais 9 ou direto 789. Gente, não sei se vocês conseguem perceber que esse formato aqui é mais fácil de chegar ao resultado do que armar aquela continha. Conseguem perceber isso ou só eu? Pode ser que inicialmente você olhe e fale assim, meu Deus, eu estou inventando coisa nova, estou inventando mesmo. Que bom que, ainda bem não, que pena que não sou eu, né? Alguém, é óbvio, deduziu isso, eu estou, né, usando de autores, né, que utilizam essa ideia. Veja que não tem aquela preocupação de, subiu o número, vai para a dezena, vai para a centena, não tem, né? Ó, vai somando e facilitando com isso a estratégia de cálculo mental. Vamos fazer mais um juntos. Aqui, então, vou puxar uma outra setinha aqui para fazer o outro. Então, a primeira ideia do outro, decomposição. 200 mais 70 mais 3, 100 mais 30 mais 1. Perfeito, cara. 200 mais 70 mais 3 mais 100 mais 30 mais 1. Primeira coisa, né? A decomposição dos dois números. Agora a gente olha e vamos fazer a soma do 100, do 200 mais o 100, perfeito. 300 mais o 70 eu somo com quem? Com 30, né? Com 30. 70 com 30, que deu 100, mais o 3 com 1, que deu 4. Tá ali, 300 mais 100 mais 4. Então, 300 mais 100, 400, mais 4, 404. Lindo, muito bom. Isso mesmo. Show. Entenderam a ideia como funciona?
o outro vocês se divertem fazendo ali, tá? Sempre. Isso vai ser muito usado do primeiro ano, como eu falei, com os pequenininhos ainda, até o terceiro ano. Muito, tá? Ai, que bom! É verdade, quando vocês dizem que gostam, estou falando só para me agradar, que vocês sabem que eu fico feliz. E assim, ó, eu facilito o raciocínio, isso, Nathalie, prof, emocionada, é isso como pedagoga que você tem que imaginar, né? Porque eu sei que tem uma coisa que não é natural de nós seres humanos. Bom, veja agora, nosso esse negócio de Covid em casa, ninguém tá feliz. A gente tá bravo, tá putinho, né? Porque é uma mudança, né? A gente tem que se adaptar, a gente não gosta disso, a gente não quer isso. Então é normal até quando a gente olha um formato diferente ter a resistência de falar, pronto, lá vem então inventando aquilo que já estava funcionando. Sim, com o propósito de reinventar a maneira como a gente raciocina. Que não quer dizer que as maneiras antigas estão erradas, elas continuam existindo. Mas antes da criança montar a unidade, dezena, ela entendeu o que quer dizer isso. Tá? É estimular outras associações do cérebro. Se eu tivesse aprendido dessa forma, teria facilitado muito minha vida. Cara, eu tenho a impressão que também. Tanto que acho que eu já contei para vocês, meu filho é um exemplo de quem começou desde a educação infantil usando essa estratégia. Quando ele já estava no segundo ano, eu não conseguia acompanhar os cálculos mentais que ele resolvia. Não conseguia. E era cálculos desse jeito, mentalmente. E ele não conseguia nem explicar para mim como é que ele conseguia resolver aquilo. Mas ele estava usando critérios da decomposição. A gente pensa uma criança desde o primeiro ano trabalhando com questões desse jeito aqui, na hora de resolver a conta. Eu, até hoje, não vou ser hipócrita. Vem uma conta desse tamanho aqui para mim, sabe o que eu faço? A calculadora. Pego a calculadora e resolvo. A dedução do meu filho, principalmente quando ele era menor, lá, segundo, terceiro ano, que estava muito nessas continhas, demora mais até pegar o calculador e digitar do que fazer o cálculo de cabeça. Pensa, me achava um ET, né? Cerco, né? Com 8, 9 anos pensava assim, e eu lá com 40 e poucos, né? Não conseguia dar conta disso. Né? E olha agora, né? O entendimento disso, né, como facilitador, não quer dizer que a criança não deva usar calculadora, mas é a calculadora com o mesmo propósito que a gente trabalhou com a escala de Kuznets. Ao invés de falar para a criança, digita na calculadora quanto que é 2 mais 3, a gente faz o inverso. A gente fala para a criança assim, como que a gente faz para chegar ao número 5 sem digitar o número 5 na calculadora? Que operações a gente pode estar fazendo para chegar ao número 5 sem digitar o 5? Daí a criança vai ter, se eu digitar 1 mais 2 mais 2, se digitar o 2 mais o 3, é isso. É também a propósito da utilização da calculadora, é o mesmo formato do material dourado, da escala de Kuznets principalmente. Ao invés de resolver a continha, é a ideia de dar o resultado e a criança ter que colocar o desenvolvimento da continha. Como se chega àquele resultado? É o inverso, tá? Subtração. Também tem o método da decomposição da subtração, tá? Como ficaria um pouco diferente do método da adição. Então, o primeiro número, 49 menos 17, a gente não decompõe o primeiro, tá? Já vou explicar o porquê. O primeiro eu deixo 49, e daí o 17 sim. O que é o 17? É o menos 10 menos 7. 17 é o 10 e o 7. Então, o 49 é a mesma... 49 menos 17 é a mesma coisa que 49 menos 10 menos 7. E daí, qual que é a estratégia aqui quando faz isso? É essa aqui, ó. Concorda que realizar a conta 49 menos 10 é mais fácil? 49 menos 10, opa, 39. Agora, do 39 eu tiro 7, 32. Concorda que ficou mais fácil? E perceba por que o 49 não foi feita a decomposição. Porque não é 40 menos 9 menos 10 menos 7. Daí teria que ser 40 mais 9 menos 10 menos 7. E daí, nesse caso, como isso se trabalha a partir do primeiro ano já, com números menores, se a gente estivesse fazendo a decomposição já do primeiro número, não quer dizer que está errado, a gente teria que fazer duas associações
de operação para a criança. Teria que fazer 40 mais 9, menos 10, menos 7. Então, teria adição e subtração na mesma conta. Não que está errado, mas como o propósito aqui do método da composição e decomposição nas operações é estimular o cálculo mental, então a necessidade, para facilitar, é de decompor a partir do segundo número. Vamos ver mais exemplos. Então, aqui, 79 menos 36. Então, o primeiro número permanece, 79. O 36 eu faço a decomposição. Menos 30, menos 6. E daí, observe aqui. Esse daqui é o que eu vou calcular antes. Tá aqui. É o 79 menos 30. Veja que facilita também o processo de calcular, já dar o resultado de cabeça. 79 menos 30, 49. Agora sim, 49 menos 6, 43. Ok? Mais um. 270 menos 160. Então, o primeiro, não fiz a decomposição, 270, menos 100, menos 60. A criança até poderia colocar nesse daqui menos 0, né? Pensando que não tem nenhuma unidade ali, ok. Né? Mas veja que a gente nem lê, né? Esse último ali, né? Só vai ler 160, não vai ler o outro ali, o 0, né? 270, então, o primeiro processo que ela vai estar realizando é esse aqui. 270 menos 100, 170. 170 menos 60, 110. Ok? Também visando estimular a ideia do cálculo mental. Outros exemplos, vamos fazer esses juntos aqui. Então, aqui, 78 e 43. Como a gente faz com o processo da decomposição? A subtração aqui, como é? Me ajudem, não me deixem sozinha. Perfeito. 78 menos 40 menos 3. Isso mesmo, Karen. Daí, realizamos de cabeça. 78 menos 40, não fica tão difícil, né? Da gente estar calculando ali. Então, 30. Esse fica um pouquinho mais difícil, sim, né? 38 menos 3. Ok? 38 menos 3. E, por fim, 35. Ok? Vamos ver esse outro aqui, que esse outro é maiorzinho. Esse outro tem centenas junto. Vamos lá. Vamos vir para cá. Deixa eu mudar a cor da canetinha aqui. Vamos fazer em lilás aqui. 457 menos 32. Então, o primeiro número, permanecemos, né? E 32, 30 menos 2. Perfeito. Isso mesmo. Esse também já está, né, no nível já mais chatinho de estar fazendo também. 457 menos 30. Então, 400. E quanto aí? Ó, estimulando nosso cálculo mental. 400 e... Tô sozinha. Tenta fazer o cálculo mental aí. 57 menos 30. 20. 427, perfeito. Menos 2, né? É bem estímulo, gente. A gente não sai calculando de cabeça sem estar pensando e estimulando, tá? Isso é estímulo. De cara a gente não consegue mesmo, ainda mais quando a gente está falando do processo de subtração nesse daqui, né? Ele é mais chatinho de estar calculando, não é? Então, o processo de adição já é até mais fácil. Esse daqui é estímulo, tá? Assim como a criança vai estar sendo estimulada desde o primeiro ano nesse processo, para nós também, que eu acho que para a grande maioria aqui é novo, é um processo de estímulo. Também podemos fazer isso por meio da reta numérica. Qual que seria a ideia por meio da reta numérica? A criança já, antes de aprender a ideia da continha, ela vai aprender todas essas formas. Como seria pela reta, então? O 5 menos o 3.
tá aqui. Aqui tem uma reta de 0 até 10. Tá aqui o número 5. Se eu tenho que subtrair 3, opa, eu vou andar aqui 1, 2, 3. Deu 2. Mas por que deu 2? Porque eu estava no 5 e eu subtraí. Eu andei para o lado esquerdo. Então, 1, 2, 3. Olha o processo que aconteceu. Mesma coisa aqui, então, aqui o resultado 2, né? Só que o 2 por meio da reta. Aqui a mesma coisa. Olha lá. 5 mais 3. 5 mais 3, eu estou no 5, é o meu ponto de partida. Mais 3. 1, 2, 3. Opa, cheguei no 8. Ok? Então, do 5 a gente conta 1, 2, 3, que deu o resultado 8. Vamos fazer uma reta juntos aqui. Aqui, 9. Então, ó, ponto de partida é o número 9, tá aqui. Da hora que tá falando, ó, menos 2, então pro lado esquerdo. Estou subtraindo, estou voltando na ideia da reta. Então, 1, 2, ele chegou no 7. Menos 1, volto mais 1. Então, voltou mais 1. Opa, cheguei no 6. Isso quer dizer que 9 menos 2 menos 1 vai dar 6. Mas veja a construção que foi feita. Gente, por que essa reta andando para o lado esquerdo, para o lado direito e aparecendo desde o primeiro ano isso nos materiais didáticos? Para não ficar decorando regra de sinal quando for lá para frente. Ou melhor, quando for na ideia de decorar, a criança já entendeu por quê. Por que está caminhando para o lado direito? Por que está caminhando para o lado esquerdo? Por que menos com menos na multiplicação vai dar mais? É isso que ela vai estar entendendo. Tá? Esse processo que ela vai estar entendendo daí. Não fica simplesmente uma decoreba de regra de sinais. 2 mais 3 mais 4. Eu tenho vídeos gravados, tem um que eu gravei até, que é mais antigo, com o professor Júlio Bara. Ele foi um dia dar aula para vocês ano passado, que eu não podia ir, lembra? Tem vários vídeos gravados de reta, tá? Eu vou deixar postado para a próxima, nessa aula também. Eu acabei esquecendo de colocar ontem, mas tem sim, tá? Vídeos desse daqui também. 2. Gente, os vídeos dele, quando é desse assunto, é que eu pedi para ele gravar, lá atrás. Porque dele, a gente já tinha um canal lá atrás, esse canal nasceu no Positivo, até numa aula de raciocínio que eu dava junto com ele. E daí a gente começou a gravar por causa dos alunos do online, e daí quando precisava para pedagogia, ainda falava, grava um vídeo para as minhas alunas. Então, com um propósito de pedagogia do positivo mesmo, tá? Começando no 2. Somando 3. Então, 1, 2, 3. Opa, chegamos no 5. Ok? Somando 4. Então, estou andando aqui, estou no 5. Vou andar 1, 2, 3, 4. Resultado, 9. Gente, concorda que isso daqui é muito diferente de falar com a criança uma continha, colocar lá 2, mais 3, mais 4, e ela somar assim? Olha a quantidade de processos que estão sendo desenvolvidos. Deu até vontade de ensinar e mudar a vida de alguma criança. E acho que até a nossa, né, Nathalie? Prof, desculpas, vou ter que sair porque vou para o trabalho daqui a pouco. Ah, que bom, obrigado, Marina. A gente está finalizando já também. Aliás, meu computador está acabando a bateria. Eu esqueci de colocar na bateria aqui, que tonga. Deixa eu ver qual outro que eu tinha planejado aqui. Ah, enfim, era esse do algoritmo. Gente, eu vou recapitular essa parte do algoritmo, tá? Eu vou falar rapidinho agora, só para não deixar sem o desfecho, mas agora apareceu a conta armada. Eu coloquei ela em último, porque assim, olha quantas outras coisas foram exploradas antes dessa conta armada, tá? Do processo tradicional da conta, né? Então, lá, 12 mais 9. Eu gravei o vídeo disso do material dourado, né? Que é a ideia do 12 mais o 9, que vai somar tudo isso aqui, processo de contagem.
Quando está com a ideia do material dourado aqui, a criança soma pelo processo de contagem e vai ver que tudo isso daqui vai dar 21. E daí, como a gente já vai estar trabalhando com a criança com material dourado, é aquela coisa para ela, forma conjuntinhos de 10 para trocar pela barrinha da dezena, né? Então, ela forma conjuntinhos de 10, que vai trocar por duas barrinhas, que são as duas barrinhas da dezena, que vai dar 21. Compreendendo o que isso quer dizer aqui, quando a gente está lá na conta armada, no método tradicional, né? 2 mais 1. Quanto que é 2 mais... desculpe, 2 mais 9. Quanto que é 2 mais 9? 11, né? Não é 11? O 2 mais o 9? 11. O que que é o 11? É o 10 mais o 1. Olha o método de decomposição. O 11 é o 10 mais o 1. O 10 é o quê? Uma barrinha. Olha esse 1 aqui, ó. É a barrinha. É a barrinha que foi para a dezena. Porque na hora que eu encontrei 2 mais 9, 11, pensa no que é o número 11. É o 10 mais o 1. O 10, que são 10 unidades, eu juntei, agrupei e formei uma dezena. Olha lá, fui para a dezena. Olha o 1 lá na dezena. Foi feita a troca das 10 unidades para uma dezena. Eu já tinha lá uma dezena, ok? Já tinha. E aqui no material manipulativo, se a criança ainda não tinha, no número 12, né? Se ela pegou tudo em unidade, ela vai juntar as 10 unidades e trocar por uma dezena, por uma barrinha. 1 mais 1, duas barrinhas. Então, duas dezenas e uma unidade. O mais importante dessa conta, porque conta assim a gente sabe resolver. O mais importante é olhar isso aqui, ó. O que é esse 1 que foi para lá? É 1 porque o 2 mais o 9 deu 11. E o 11 é 10 mais 1. E o que é o 10? Quando a gente está trabalhando com as ordens, o 10, eu troco as 10 unidades por uma dezena. Eu joguei essa uma dezena lá para a ordem das dezenas. É esse o tchan. Não é ficar fazendo exaustivamente um monte de continha, entender o que quer dizer a continha. Olha com a ideia da subtração. Era o primeiro número é 23 menos 7. Então, ó, tem aqui a ideia de duas dezenas e 3 unidades. Gente, 23 menos 7. Daí, quando a gente olha a conta armada aqui, não dá para tirar 7 de 3, né? Gente, a gente fala isso, né? 23 menos 7, daí diz ali, não dá para tirar 7 de 3. Gente, mas é 23. Dá para tirar 7 de 23, né? Só que, opa, olhando só as unidades, realmente a gente não consegue. Vai para o material dourado aqui, ó. Eu tenho duas dezenas e 3 unidades. Eu consigo tirar 7? Tem vídeo gravado com essa situação aqui, tá? Com material dourado. Não consigo. Eu não consigo porque só tem 3 unidades. Eu preciso tirar 7. Eu não posso quebrar a barrinha no meio, né? Então, o que a gente faz? Troca. Essa barrinha da dezena, vamos trocar por 10 unidades. Uma dezena, mesma coisa que 10 unidades. Foi feita a troca. Agora, o que eu consigo fazer? Eu consigo diminuir 7. Eu tenho, concorda que aqui eu tenho ao todo 13 agora, nessa parte? 13 menos 7, 6 unidades. É o que restou. Olha aqui no algoritmo. Olha esse 13. O que quer dizer esse 13, esse 1? A gente veio da onde? Deus mandou, né? Pobre coitado do 1. Foi enviado por Deus. Agora você sabe de onde foi enviado. Deus também está junto, né? Tenho certeza que ele ajudou a enviar 1. Mas assim, que ele manda coisa boa, né? Então aqui, ó, nesse caso, o que você tem que olhar esse 1 aqui? Esse 1 foi porque o nosso 20, a gente pegou uma dezena que estava ali, tá aqui a dezena, e transformou ela em 10 unidades. Então, esse 1 aqui, concorda que ele não é 1? Ele é 10. É 10 unidades mais 3. Não é 13? A gente sabe que é 13, a gente está vendo ali. Mas entenda que esse número 1, o que ele veio? Ele veio porque a troca da dezena para 10 unidades. Ficou 10 mais 3, 13. Opa, então olha o conjunto, por isso, né? Nunca a gente vai trabalhar com uma criança esse algoritmo antes de trabalhar isso aqui no material dourado.
primeiro, ó, muito material dourado. Material dourado é lindo para isso, para perceber o que é essa troca, né? Opa, trocou para poder subtrair. Daí sim consegue, né? 13 menos 7, 6, mas ó, a criança já manipulou para poder entender o que aconteceu. E 1, já tinha um só, não subtrai. Opa, desculpa, eu pus um sinal de mais aqui, gente, tenho que arrumar também. Aqui não é sinal de mais, aqui é sinal de menos. Tem mais um errinho ali que eu tenho que arrumar para vocês. Que deu o próprio 1 mesmo. De novo, tanto adição como subtração. Olha como a gente começou a aula. Material manipulativo, contagem, associação com unidade, dezena. Quem não olhou os vídeos retratam bem isso. Depois começa a entender o processo da decomposição para estimular cálculo mental. Agora que a gente está associando o material dourado com o algoritmo propriamente dito. Ah, e a reta, né? Que são mais formas de estimular o cálculo. Aqui eu só finalizei colocando um exemplo do material da prefeitura. Olha que bonitinho o material da prefeitura. Faz exatamente a comparação da decomposição, como fazer um processo ali, por exemplo, 28 mais 37. Né? Então, ele faz primeiro a decomposição, soma as dezenas, né? Dividido ali, né? Depois as unidades. Ele mostra como faz aqui pelo método tradicional, está sendo chamado aqui de método breve. E olhe como fica exatamente equivalente aqui a ideia de 28, 37, usando o material dourado, né? Então, olha o que ele coloca aqui no 8 mais o 7, ó. Trocamos 10 cubinhos por uma barra. Então, essa troca aqui faz com que reste apenas 1, 2, 3, 4, 5. Ó, só restou 5 aqui, porque ele agrupou os 10 aqui e jogou na dezena, porque trocou 10 unidades por uma dezena. Então, foi lá para a área das dezenas, 1 mais 2 mais 3, 6, 65. Ok? Bem legal do material, ele faz um paralelo dos 3 modelos, né, que trabalham juntos, pensando que sempre processo aqui, que normalmente é o processo que a gente aprendeu na escola já de cara, né, é o último processo. Tá? Primeiro é muito material manipulativo, é a intenção da decomposição. Aqui não apareceu a reta, mas a reta é mais uma forma de associação também, até para que a criança comece a entender o lado de maior, menor. Depois do 5º ano, no 6º, começa a aparecer a reta não de 0 até 1000. Começa a aparecer números negativos, abaixo de 0, que continua valendo o mesmo princípio de regra de sinal. Mesma coisa, tá? Gente, muito obrigada. Eu passei 10 minutinhos, né? Me empolguei ali nas conversas no início também. Para quem conseguiu aproveitar até esse finalzinho, senão a aula está gravada, eu subo a aula também lá no AVA para vocês, tá? Essa eu acho que de todas as que nós tivemos foi a mais de novidade, com conteúdos diferentes, né? Agradeço muito para quem pôde ficar e peço desculpas para quem não pôde, que eu sei que eu acabei gastando um tempinho a mais aí. Tudo bem aí, gente? Vocês que estão aí ainda, deixa eu falar, chamada Beatriz, Isa, Karen, Karine, Kelly, Monique, Vivian, para todos estou agradecendo, tá? Eu sei que alguns tiveram que sair antes, como eu falei, a culpa minha que eu adiantei, mas muito obrigada a quem resistiu aí até o final. Obrigada, Karen. Essas coisas de quarentena é o que a gente mais se diverte, né? Como a gente sente falta de um presencial para estar fazendo isso, né? Ai, Kelly, obrigada, obrigada. Adoro essa parte, demais da conta. Muito mesmo, tá bom? Gente, um ótimo dia para vocês. Não esqueçam da atividade avaliativa hoje, tá bom? Quem não fez ainda e quem quer saber a nota lá que não estava aparecendo, me avisa por WhatsApp, eu já saio daqui e já vou olhar, tá bom? Só vou preparar o almoço, que tem uma reunião da universidade às 2 horas, mas depois eu vejo tudo, tá bom? Beijo, gente. Fiquem bem. Tchau, prof. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchauzinho, gente. Finalizando aqui.